Fala aí, empreendedores! Nós aqui, mais uma vez, juntos, hashtag a hora é agora. Vamos começar. Eu quero começar esse vídeo falando um pouco sobre mentalidade financeira. E por que eu resolvi isso? Porque eu acho importante que neste momento em que nós estamos decididos, né, que você, empreendedor, decidiu tomar as rédeas do seu negócio, cuidar do coração de sua empresa, alguns paradigmas, algumas coisas que você não se dava conta, alguma chave pode ser virada. E eu tenho um papel muito importante para contribuir com isso. Não que eu seja a dona da razão, mas pela experiência que eu tenho, né, pela profissão que eu exerço. Além do mais, eu também já tive negócios e em outro momento eu falo sobre isso com você. Então é o seguinte, a importância da mentalidade financeira. Eu vou fazer alguns questionamentos para te levar a uma reflexão e quero que você realmente seja sincero com você mesmo. Então, quem é você como empreendedor? Qual é o seu perfil? Porque vamos combinar que na faculdade não nos ensinam a cuidar do dinheiro. Finanças não é algo que nós temos acesso no meio acadêmico. Isso tem mudado um pouco, mas ainda tem uma estrada longa. E aí o que ocorre? Eu decido empreender, mas eu não tenho uma educação financeira. Quem sou eu com os meus números, com a minha vida? O que eu vejo muito são diversos tipos de empreendedores com diversos tipos de perfis. Então, assim, tem aquele empreendedor que gasta mais do que o que ganha. Tem aquele que gasta muito menos do que o que ganha. E tem aquele que gasta exatamente o que ganha. E ainda tem um outro que gasta menos do que ganha e ainda poupa. E o que isso tem a ver com o seu negócio? Tudo, tem tudo a ver com o seu negócio. Se você é daqueles que vive pagando limite de cheque especial, quando isso acontecer na sua empresa, vai lhe causar constrangimento? Não. Você vai continuar, porque até o seu cérebro, ele já está acostumado a pagar juros. E isso só vai tirar o seu sono à medida que essa bola de neve vai aumentando. Então é muito importante nós olharmos para quem nós somos, porque nós somos o espelho da nossa empresa. Então, eu começo esse vídeo para essa reflexão. Quem eu sou como empreendedor? Quem eu sou como pessoa? Como está a minha vida financeira? Eu tenho reserva? Eu tenho seguro de vida? Eu tenho alguma coisa guardada? Eu tenho bens? Eu conheço empreendedores que moram em apartamentos de luxo, mas não é próprio. E isso ainda é questionado aí no mundo financeiro e não é o momento para falar sobre isso. Que tem uma Hilux, como uma CR-V ou qualquer outro carro aí, né, de maior potência, mas que está parcelado lá em não sei quantas parcelas e que corrói, né, consome X% da sua despesa familiar, que representa. Quando a gente faz uma planilha e faz uma análise vertical, é justamente para saber quanto cada despesa representa no meu negócio, percentualmente. É a primeira bússola, é a primeira coisa que eu olho quando eu vejo uma planilha, a gente vai ver isso logo mais, é o que cada despesa representa em percentual da minha receita. Quem é que sangra mais a minha receita? E quando acontece também de que eu tenho despesas que não sangravam, mas passam a sangrar, eu vejo logo, que é o que eu chamo de torneira pingando. Um exemplo muito bem clássico. Você tem uma conta de telefonia, geralmente a gente faz um acordo com a operadora para um plano anual. E aí eu faço um acordo de R$ 140 por ano na minha empresa, telefone mais internet. Fiz um ótimo negócio, aquele plano que era 230, eu estou pagando 140.
E aí, eba, bate aquela felicidade. De um ano, a operadora não vai te ligar para lhe dizer que você não tem mais aquele benefício. Ela vai pegar o seu plano, a sua conta que era de R$ 140 e vai trazer para o valor que realmente era o valor cheio do seu pacote de 200 e poucos reais. Mas se você não faz o controle, você não vai se dar conta. Você não vai saber. E aí você vai continuar pagando. Depois vem uma outra conta aqui também, e outra conta, e outra conta. Aí nós vamos para aquele ditado que é de grão em grão que a galinha enche o papo, e é de grão em grão que o empreendedor deixa vazio o seu papo. Então, esta é a importância de você fazer uma planilha financeira, uma planilha de fluxo de caixa, de você olhar para os seus números. E lhe digo mais, gente, é um exercício que não é tão fácil. Mas foi fácil aprender a andar de bicicleta? Quantas vezes você caiu? E você se recorda da sua primeira habilitação? Porque eu me recordo. Para mim foi um desafio muito grande, tá, gente? Foi muito grande. E eu só venci porque eu tinha algo maior. Eu só aprendi a dirigir quando eu passei na faculdade e eu não queria sair às 18 horas do trabalho para pegar um trânsito danado para chegar na faculdade quando eu tinha um carro dentro de casa. Então veio uma dor maior e eu tirei minha habilitação, passei de primeira. Qual é a sua dor maior? É o seu filho? O que é que te move dentro do seu negócio? Então, se você tiver uma dor maior, agora a sua dor maior é o desespero de saber o que você vai fazer com sua empresa. E se você está se propondo a fazer um trabalho desse, com certeza você nunca mais vai retroceder. Se você está levando de fato a sério. Se você assiste um vídeo como esse, termina, pega a planilha e começa a rabuscar. Eu quero fazer isso aqui, eu quero que isso aqui dê certo. Então, vai ficar essas reflexões. Cada vídeo eu vou trazer uma reflexão para você antes de a gente falar sobre a planilha e que está relacionada com a planilha, tá? Está relacionada com os números. Porque se você parar para avaliar, os números fazem parte da nossa vida o dia todo, todos os dias. Se você está num bar, você está contando quantas cervejas você bebe, quantos refrigerantes você já tomou. Se você pega um cardápio e você olha qual é o preço, né? E aí você pensa mentalmente, bom, isso aqui tá caro, isso aqui tá barato, bom, eu tenho tanto no cartão. Então, assim, a gente tá falando de números o tempo todo. Como é que a gente esquece os números dentro da nossa empresa? Então, fica essa reflexão. Eu vou convidar você para refletir quem eu sou como empreendedor, quem eu sou como pessoa física, o que eu faço como eu prolabore, como são os meus gastos. Ah, você tem uma planilha financeira pessoal? Se não tem, tá na hora de ter. Tá bom? E eu posso até, depois que a gente terminar essa série, disponibilizar uma planilha para vocês. Vocês vão ter a capacidade de organizar ela muito tranquilamente uma vez passado por esse fluxo de caixa. Então, tem o fluxo de caixa da sua empresa e o fluxo de caixa seu, das suas despesas. Eu tenho os dois fluxos de caixa. Sempre tive? Não. Aprendi caindo. E nós estamos aqui porque a vida é uma evolução mesmo. É caindo, levantando, se reerguendo. E agora nós estamos aqui nesse momento, por quê? Porque é um momento de dor, é um momento de desespero. Então, vamos voltar aqui para a nossa planilha. Alguns avisos, né? Eu imagino que todo mundo já alimentou as despesas. E agora a gente vai estudar o que é que aquele grupo de despesas dizem para nós e quais são as melhores informações que a gente pode extrair daquele grupo de despesas. A partir de agora, a gente já começa a ter números mais concretos e a sua visão começa a ampliar do seu negócio. Assim eu espero. Vamos lá? Eu fiz lancei algumas despesas aqui. E no último encontro, no último vídeo, nós falamos sobre esses grupos de despesas, né? Funcionários, diretoria, administrativas. Então, a altura dessa você já colocou, já alimentou. Eu coloquei, assim, não coloquei todas as despesas, porque não faz necessário. Isso aqui é uma planilha fictícia, né? Para poder eu acompanhar vocês nesse momento. O que eu quero falar sobre essa planilha? Ponto número 1.
É uma análise vertical, onde eu verifico percentualmente, ó, o que cada despesa dessa representa na minha receita. E interessante, eu venho falando, repetindo diversas vezes que os números conversam conosco e aqui eles começam a conversar. A cada grupo de despesas, você vai identificar qual é o percentual que esse grupo representa na sua receita. No nosso exemplo aqui, né, o maior percentual é a despesa com diretoria, certo? Depois vem com funcionários. Ficou quase na sequência, né? Administrativas, financeiras, mas isso não é uma regra, não. Aqui eu poderia ter 30% de despesa financeira e ter aqui 15% de despesa administrativa. Isso aqui vai variar de negócio para negócio. É hora de você olhar para o seu negócio. Então, pronto. Quando eu vejo isso aqui, eu já posso tomar as primeiras medidas. Então, eu vou por grupo de despesas. Então, vamos falar agora desse momento que estamos vivendo. Eu vou pegar o maior grupo de despesa e avaliar despesa por despesa. Então, dentro desse grupo, quais são as despesas que têm um percentual maior? E aí eu vou fazer essa análise, precisa ser muito criteriosa, muito mesmo. Pega um papel, a parte da planilha, ou abra no Word, né, um arquivo e vá avaliando a sua empresa. Eu vou dar alguns exemplos. Aqui, despesas com diretoria. Nas despesas com diretoria, quem é que representa o maior percentual? É o Prolabore, neste caso aqui. Eu posso diminuir o meu Prolabore? Não sei. Então, você vai começar a tomar decisões. Ah, uma coisa também importante. Isso aqui, se você é um empreendedor que tira 500, tira 300, que paga o seu almoço com o cartão da empresa, ou seja, se você é um empreendedor que mistura as contas, a sua empresa e você é um só, sinto lhe informar. Já tem o primeiro dado que você não tem. E aí eu vou lhe dizer por que muitos desistem. Que diz assim, eu não tenho banana, não tenho esse dado aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou amassar esse papel? Não, não vou amassar não, porque eu estou numa planilha de Excel, né? Eu vou fechar esse notebook. Entende? Se você não tem, você tem a sua experiência. Ah, eu acho. É tão interessante. Quanto é o seu Prolabore quando eu converso com um empreendedor, né? Quanto é o seu Prolabore? Eu acho que é uns 3 mil. Ah, tá bom, vamos fazer o fluxo da sua empresa, mês por mês, e aí quando a gente começa, era 4.500, 5. Aí, não, seu Prolabore nunca foi 3 mil. Como assim? Não, eu jurava que era 3 mil. Esse é um dado em 1.000 dados, é uma informação em 1.000 informações que acontece todos os dias em milhões e milhões de empresas, da menor a maior. Não pense que é só o pequeno empreendedor que não tem a mentalidade financeira. Grandes empresas só aprendem depois que contratam uma empresa para cuidar do seu financeiro, que começam a perceber que o dinheiro está indo embora. Então, você vai avaliar grupo por grupo. Deixa eu pegar aqui, despesas administrativas. Das minhas despesas administrativas, qual é a despesa que representa mais? Vamos lá? O meu aluguel. E aí eu cheguei numa informação de extrema importância. O aluguel, ele não pode representar mais do que... Ele não pode, não. Eu não vou falar dessa forma, não. O aluguel deve representar até 8% do seu faturamento. Isso é um estudo que foi feito. Eu não estou falando aqui coisa da minha cabeça, não, tá? Não se fala coisa da cabeça quando está falando de números, né? Então, assim, existem estudos onde ficou comprovado que o aluguel, quando ele representa mais do que 8%, então é até 8% da sua despesa, é um percentual bacana. Ah, mas o meu aluguel representa mais do que 8%. Isso quer dizer o quê, Sheila? Isso quer dizer alguns fatores.
Fator número 1. Você não está usando toda a capacidade que o seu negócio tem. Ou você tem uma empresa que tem uma sala fechada, 2 salas fechadas, que pode ampliar, que você pode vender mais. Então, se primeiro você vai avaliar no seu negócio a capacidade da minha empresa, estou executando toda a capacidade que ela tem, sim ou não? Se sim, vamos para o segundo momento. Qual é o segundo momento? Se você está trabalhando em toda a capacidade operacional do seu negócio, o segundo momento é que este aluguel, ele está com um preço muito maior do que o que realmente deveria ser praticado no lugar onde sua empresa está instalada, no bairro onde sua empresa está instalada, principalmente empresas do comércio. Porque quando eu vou alugar um ponto ou comprar, quanto melhor for o pronto, se ele for de frente de rua, se passa muitas pessoas, né? Também existem estudos para isso. Eu pago um aluguel maior, ok, mas eu tenho que diluir esse aluguel para eu ter a capacidade de pagar no montante de pessoas que entram na minha empresa e que compram. Então, assim, ou você não está utilizando a capacidade que a sua empresa tem, não está com um mix de produtos suficiente, ou o quadro de funcionários está reduzido, não. Eu estou trabalhando na máxima do meu negócio, mas mesmo assim eu não consigo chegar nesses 8%. Então, o aluguel ele está muito além do que o mercado deveria praticar. E aí também é momento de você chamar, né, essa pessoa com quem você contratou, uma imobiliária, seja lá o que for, para conversar sobre isso. E aí eu venho dizer para você, quando que você soube isso na sua vida como empreendedor? Fica essa reflexão. Então agora nesse momento você já pode dizer assim, opa, quanto é que o meu aluguel representa das minhas receitas? E agora eu vou avaliar como é, e aí você vai começar a identificar. E poxa, gente, é o seguinte, eu começo a fechar as torneiras. Ó, eu fecho uma torneira aqui, eu fecho outra torneira ali. Só que o grande problema do empreendedor é que ele quer fazer uma planilha, ele quer apertar um botão e já quer o lucro saindo, né? Isso é um processo. Não existe, tudo é um processo. A gente primeiro é concebido, a gente fica 9 meses na barriga da nossa mãe. A gente leva 8 meses para dar os primeiros passos. Então, se você for analisar cronologicamente a vida, a gente precisa esperar e amadurecer todos os aspectos. Não vai ser diferente com os números. Continuando, então, aqui no caso fictício. Depois disso, vem a minha energia. Não, vem o meu contador. Olha que coisa, né? Uma contadora falando de honorários contábeis. Eu prefiro nem me estender muito aqui, tá? Veio os meus honorários contábeis. Mas aqui também tem uma coisa para eu falar com você. Quanto é que o seu contador é seu parceiro? Ou melhor, quanto você permite que o seu contador seja seu parceiro? Porque se o seu contador for seu parceiro, se você permitir, e eu não vou entrar nessa seara, mas assim, ou ele não é, ou você não permite que ele seja seu parceiro. O contador não é aquele só que entrega guias, certo? Então, aqui, se ele é o seu parceiro, se ele é um contador, consultor que está te ajudando no seu negócio, isso aqui não representa nada. Qual é a próxima despesa? A minha energia. Tá? A minha energia. E aí, quanto à energia, o que é que a gente pode estar observando? Tem alguns segmentos, vamos lá, que a energia, quando eu coloco um negócio, por isso que é importante fazer um plano de negócios. Uma loja de marisco. Eu vou falar porque eu já tive uma loja de marisco, eu tenho essa experiência. Uma loja de marisco, ela aberta ou fechada, ela está consumindo energia durante 30 dias. Ela não para, é que nem o nosso coração, é que nem os nossos órgãos. Então, ela vai ser, a energia, no caso de uma empresa como esta, é o maior custo e é aquele que eu não detenho tanto poder de diminuir.
Porque eu não posso pegar o meu coração e deixar ele parado. Eu dormindo, ele está funcionando, eu acordado, ele está funcionando. A mesma coisa é no caso, este caso que eu acabei de apresentar. Então, vai ser o seu maior custo. Então, quando você pega uma planilha dessa, você está vendo o raio-x da sua empresa. Aí, ainda voltando à energia, em alguns casos, como é o caso, esse caso da loja de mariscos, é possível também você desligar durante 2 horas ao dia, certo? Você não vai perder o produto, certo? E você vai ter uma redução. Então, tudo é possível, desde que o empreendedor tenha noção do que ele está fazendo, que ele entenda os números. As ideias vão brotando. E aí a gente vai, mais uma vez, fecho uma torneira, fecho outra torneira, vou fechando as torneiras do meu negócio. Então, fecho uma torneira, fecho outra torneira e vou fechando as torneiras do meu negócio. Você vai observar aqui qual é o seu próximo passo, né, a partir já de agora. Quais são as despesas que estão representando mais e como eu posso negociá-las, principalmente neste momento. Este é o momento de você negociar absolutamente tudo. Você tem que pegar o seu fornecedor, você tem que... O aluguel da sua empresa. Olha, é o seguinte, eu só tenho condições de lhe pagar 50% agora nesse momento. Ou você vai receber 50% ou você não vai receber nada, porque a minha empresa está parada. Eu sei que você precisa também desse aluguel, mas eu não tenho como honrar com tudo. Então, é o momento de colocar, se você é um empreendedor que tem um pouco de avergonhado, tem um pouco de vergonha, tira essa máscara e vai enfrentar os monstros. E com base nisso aqui, você consegue com eficácia determinar que tiro você vai dar. Ah, esse aqui, deixa eu ver aqui, representa pouco. Ah, material de escritório, nem você vai ter, no momento que está fechado, não vai ter. Uma coisa importante também, quando a gente faz essa análise, primeiro a gente faz ela vertical, como eu estou fazendo aqui, depois a gente vai fazer ela horizontal. O que é que acontece horizontalmente? Quando eu faço uma análise horizontal, eu vejo, vou pegar aqui o exemplo de material de limpeza. Janeiro representou 0,46, 0,40, aí você vai. Chega um determinado momento que o que representava 0,40 já está representando 2,50. Opa! Rapidamente você já consegue dizer assim, por que esse custo aumentou? Porque essa despesa, melhor dizendo, desculpa. Opa, por que essa despesa aumentou? E aí você vai sanar, você vai chamar quem é responsável por comprar, se é você que compra, você vai chamar a pessoa da limpeza e dizer, olha, você está gastando mais do que o que você deveria. Tem um ditado que diz, contra fatos não há argumentos. Os números são fatos. Agora, se você diz assim, eu acho que eu estou gastando demais com material de limpeza e chama a menina da limpeza para conversar, você não tem fatos. Agora, se você mostra para ela, olha, janeiro eu comprei 50, fevereiro eu comprei 60 e foi aumentando, já tá, porque você está gastando mais do que o que você gastava. Ela não vai ter argumentos para você. Então, o próximo passo agora aqui desta é você analisar grupo de despesa por grupo, quanto cada grupo representa no seu negócio. E aí você já vai, paralelo a isso, fazer um plano de ação, um planejamento. Qual vai ser o seu plano de ação? O que é que você vai fazer nesse momento crítico? Ficou claro? Então, é isso aqui. Agora que você já entendeu, né, o que é que tem que ser feito com essas despesas, eu quero falar um pouco sobre isso aqui, ó. Depois que você pegar tudo isso, o mais importante agora, além de olhar isso aqui, porque aqui, ó, esse lucro operacional, neste momento, só vai lhe dar clareza do seu negócio. Ah, e outra coisa, pode ser que você, por não ter o hábito de cuidar das finanças, tenha extraviado alguns documentos, nem todas as suas despesas você trouxe lá, né, da sua empresa, como eu falei nos primeiros vídeos. Então, ainda vai ter essas primeiras informações, elas não vão ser tão corretas como elas deveriam. A partir de agora que você cria essa consciência,
Aí sim, toda a despesa, ela precisa ter um cupom fiscal, ela precisa ter um recibo, ela precisa ter um documento que comprove, certo? Esse também é uma grande falha que o empreendedor tem. Ah, eu comprei, mas eu não pedi nota, eu coloquei combustível, mas não pedi nota. Não tem esse costume ou esse hábito de pedir nota. Então agora você vai começar a entender que ou você pede nota ou você perde dinheiro. Eu acho que você prefere pedir nota, correto? Então, talvez esses números, esses resultados não sejam ainda 100% do que realmente a sua empresa é, mas deve chegar aí a uns 80%, assim eu espero, se você realmente tem todas essas despesas aí para ter alimentado a planilha. Aí depois que nós fazemos tudo isso, nós vamos chegar aqui no lucro operacional. Como é que eu cheguei aqui nesses números? O lucro operacional eu diminuí. Eu peguei a minha receita, vamos voltar aqui na planilha, lá no iniciozinho. Peguei as minhas receitas, tirei o meu custo variável, cheguei no meu lucro bruto. Tirei todas as minhas despesas e cheguei no meu lucro operacional. O lucro operacional, como o próprio nome já diz, é o que vai dizer como é a sua operação. Se tudo que você precisa fazer para que o seu negócio funcione, tá ok ou neste caso, está o quê? Ó, assim. Observe que esta empresa, ela não consegue, desde janeiro, manter o negócio dela, manter a operação dela funcionando. E aí a gente vai chegar em um indicador que chama-se o quê? Ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É se tudo que eu preciso para a minha empresa funcionar, as minhas despesas, mas os meus custos, eu faturo para honrar com isso aqui, tá? Significa dizer, eu tenho aqui, ó, 10 mil de despesas e tenho aqui quanto de custo? 7.400 mais 10 mil. Então, eu tenho aqui 17, 18 mil, quase 19 mil, que eu preciso para que a minha empresa funcione. Lembrando que esse custo aqui, ele está relacionado ao que eu vendo. Mas eu não vou vender sem ter custo, eu vou ter sempre que ter um custo. Então, aqui, assim, ó, para eu vender 15 mil, eu tive um custo de 7. E aqui também vai entrar a questão de precificação. Mas eu não quero dar nó na sua cabeça agora. Agora o que eu quero dizer para você é o seguinte, que aqui neste cenário, nesta planilha, eu preciso para sobreviver e no 0 a 0, sem botar R$1 no bolso. Porque outra coisa, Prolabore é salário. Imagine que você era quando você era CLT, se um dia você foi. Prolabore é porque você trabalha para o seu negócio. Então, aqui a minha empresa não está me dando nada. Aliás, ela está me dando aqui, agora, que ainda tem outras etapas desse processo, um prejuízo. Por quê? Porque eu precisaria, pelo menos nesse cenário, ter faturado aí uns 18 mil e alguma coisa. Não vou fazer essa conta aqui não, para não cansar você. Mas, né, como você tá vendo aqui, 10 mil contra 7.400 lá, 17, 18 mil e pouquinho, quase chegando em 19 mil, é o que eu precisava, né? E eu só consegui vender 16 mil, 15 mil. Então, assim, isso aqui é o meu ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Quanto é que eu tenho de custo, de despesas? X. Eu preciso vender no mínimo X, no mínimo Y. Isso tem que, ó, estar... Olha, o nome já diz o que é equilíbrio, né? Então, se esse equilíbrio, né? Aqui eu tenho despesa, aqui eu tenho receita. Se isso tá assim, o meu ponto de equilíbrio tá subindo, ok. Se isso tá assim,
Ok para baixo, né? Então, aqui essa empresa ela tá operando até aqui no prejuízo. E observe que nada foi investido. Não houve investimento. Então, agora é muito importante que você chegue aqui, ó. E aí você vai respirar aliviado ou você vai ligar a sua sinaleira no vermelho. Não é nem no amarelo, mas vai bater o desespero. Eu nunca soube disso aqui. Ok? Então, começa a sentir as emoções. Sabe aquela história assim de que a gente não conhece uma pessoa e que todo mundo diz assim, olha, fulano é falso. Olha, fulano não é confiável. E nada, não, você está enganado. E aí, em determinado momento, você decide olhar melhor para fulano e você começa a perceber que realmente fulano não é exatamente o que você pensa. Assim são os números, assim é o controle financeiro. Todos dizem. Diariamente você ouve isso, mas você nunca fez. Agora que você está fazendo, aí você começa a entender o seu negócio. Eu acho que aqui nesse momento eu não tenho muitas coisas mais para falar. O que eu tinha para pontuar eu já pontuei. Eu vou voltar aqui com vocês. E aí, muita fumaça? Deve ter muita fumaça. E aí, cabeça dando nó, os neurônios, bebe uma água, relaxa, levanta, ó, espreguiça um pouquinho, mas não perde o foco. Quanta coisa nós extraímos até aqui? Quantas informações que eu tenho certeza que você não possuía? Quantos insights, quanto amadurecimento a gente está trilhando neste caminho? E é isso que eu quero. Esse é meu objetivo. E se eu conseguir que um empreendedor, que 1% coloque em prática, eu já vou estar muito feliz. Então, começa a fazer essas análises. Agora vai ser um momento de muita reflexão, de muitas decisões. Você vai ter vários insights, coisas que você nunca pensou na sua empresa. Isso aqui eu posso fazer dessa forma, isso aqui eu posso fazer daquela forma. Nossa, isso aqui, como eu nunca me dei conta de que este custo aqui, que esta despesa, desculpa, estava alta. Ou o custo também, estava muito alto. Como eu não percebi que estava sangrando o meu negócio. E você vai mudar essa chave, esse mindset. A chave vai virar. É irreversível. Tem um mentor meu que diz assim, uma vez visto, não dá para desver. Então, você não vai conseguir mais desver tudo que você viu até aqui. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu quero trazer outra reflexão. Eu sou a mulher das reflexões. Muitas empresas já estavam em crise. Eu não estou dizendo com isso que não estamos passando por um momento delicado e que a nossa economia realmente está no buraco. Mas algumas empresas já estavam em crise, já estavam no despenhadeiro, já estavam respirando por aparelhos. O coração dessas empresas já não funcionavam mais sozinhos. A crise só foi o sopro para colocar muitos empreendedores no buraco. Eu não sei se com você é assim, se a sua empresa já estava assim. E se sua empresa estava assim, que fique as reflexões, que fique a sabedoria. Nunca mais você será o mesmo. Eu só aprendi a ser quem eu sou depois que eu quebrei uma empresa. Depois que eu fali uma cafeteria. Depois disso foi que eu fui estudar melhor e eu já era contadora. Eu não me envergonho de dizer isso. Então, se o seu negócio já estava respirando, já estava na UTI, o coração da sua empresa já estava por parar, sinta-se orgulhoso de, pelo menos agora, você entender. Porque ainda tem uma questão. Muitos empreendedores fecham as portas, principalmente no momento desse,
E daqui a 5, 10 anos vai dizer assim, meu negócio quebrou por causa daquela epidemia. Será que o seu negócio quebrou por conta da epidemia? Porque é mais fácil a gente negar as nossas fraquezas. Negar a nós mesmos, né? Eu fraquejei, eu errei. Eu demorei também para aceitar que como, além de ser empreendedora, eu era contadora, sou, né? Eu tinha uma profissão e eu não exercia aquilo dentro do meu negócio. Aí a gente fica procurando válvulas de escape para se esconder. Mas quando eu assumo quem eu sou, eu aceito as minhas fraquezas e a minha sombra, eu enfrento o que tem por vir. Se tiver que fechar as portas, feche as portas. Mas não feche as portas devendo milhões. Muitas vezes uma empresa já não está bem, mas você consegue levar ela ruim anos a fio. Quando ela quebra de vez. A gente tem que saber a hora de sair do barco. E pode acontecer, né, que é o que eu espero, que você encontre uma luz nesses números que estão sendo apresentados para você agora. Que você consiga achar soluções que antes você não conseguia enxergar. Então vamos continuar juntos. Ainda não terminamos, ainda temos muita coisa para acontecer. A planilha ela não termina aí, é como eu falo, né, em todos os vídeos e desde o primeiro vídeo. Não é uma simples planilha de fluxo de caixa. Aí você está estudando a sua empresa verdadeiramente. E todos os índices. Então, esse conteúdo você pode levar ele para toda a sua vida. E se precisar de mim no que for necessário, será um imenso prazer colaborar com o seu crescimento, amadurecimento, com o seu emocional também, neste momento em que realmente estamos passando por uma situação jamais vista em muitas décadas. Então, vamos dar continuidade, vamos fazer todas essas análises que eu expliquei neste vídeo. E no próximo vídeo nós voltamos com mais informações. Estamos juntos e até o próximo vídeo.